Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Graças a Deus, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos conversar um pouco, vamos refletir juntos sobre a ceia do Senhor. O banquete da graça, que não foi inventado pelos apóstolos, nem pela igreja, mas foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Lucas 22. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia o que Lucas registra sobre a instituição da ceia do Senhor. Aconteceu durante a refeição da Páscoa judaica. Lucas diz que eles estavam numa grande sala mobiliada. Jesus então se pôs à mesa com os apóstolos e, conversando com eles, disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Veja você que Jesus disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa com vocês. Vemos aqui Jesus abrindo o seu coração e revelando um desejo ardente de viver aquele momento íntimo com os seus discípulos antes da sua morte na cruz, antes do seu sofrimento. Então, na refeição da Páscoa judaica, com os seus discípulos ali ao redor da mesa, Jesus instituiu a Santa Ceia. E o texto bíblico diz, verso 19: tomando o pão e tendo dado graças, partindo-o, o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, versos 19 e 20. Que texto! Você consegue imaginar a cena? O momento é ímpar. O ritual, as palavras, os gestos e atos são ali plenos de significado. Jesus está ministrando uma palavra ao coração dos discípulos, uma palavra solene sobre o valor, a importância e a centralidade da sua morte. Ele transmite instruções para o seu próprio culto memorial. Ou seja, os discípulos deveriam comer pão e beber vinho em sua memória. Assim, o pão, alimento conhecido mundialmente, alimento tão necessário à vida, se tornou símbolo da sua carne e do seu corpo. E o vinho, considerado a bebida mais excelente, se tornou símbolo do seu sangue. Sangue de Jesus, sangue imaculado, como está dito em Hebreus 9,14. Sangue derramado pela sua igreja, pelas suas ovelhas, derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados. Como ele mesmo disse, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas vejamos aqui juntos algumas lições práticas advindas da ceia do Senhor, do banquete da graça, que é uma das experiências mais ricas e belas
na vida dos filhos e filhas de Deus. Exortados a participarem, não de qualquer jeito, mas dignamente da mesa da comunhão. Vale lembrar que a igreja que celebra a ceia não é a dona da mesa do Senhor. A mesa é do Senhor. A ceia não é propriedade da igreja A ou B. Os pastores, celebrantes, têm um importante papel de orientar biblicamente os discípulos, mas não de julgar quem deve ou não deve, quem pode ou não pode participar. Jesus conhece os corações e cabe somente a ele separar o joio do trigo. Leia 1 Coríntios 11, 28. No texto, Paulo está orientando a igreja plantada na cidade de Corinto. Igreja que estava assim confusa, perdida na compreensão da ceia do Senhor. E Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Ou seja, na ceia do Senhor. Cada discípulo é exortado a fazer uma viagem interior, os porões da sua alma, da sua existência, examinar a própria vida e não a vida dos outros. É um autoexame honesto, precisa ser um autoexame honesto, que, acima de tudo, precisa revelar fé em Cristo, arrependimento de pecados, gratidão pela tão grande salvação, pelo grande amor de Deus e desejo de obedecer mais e mais ao Senhor e dono das nossas vidas. Uma outra lição é que a Santa Ceia nunca sai da moda. A Santa Ceia é um ritual que se repete na vida da gente, na vida da igreja, até a volta do Senhor. E, sendo assim, nós não devemos perder nenhuma oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Devemos participar sempre quando ela for celebrada, valorizarmos assim o nosso memorial de fé, como está escrito em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes, note você o texto, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, nós, na verdade, trazemos à memória o maravilhoso plano da redenção. Jesus morreu por conta dos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto ao céu e voltará em grande glória. Daí a afirmação bíblica, até que ele venha. Então, o banquete da graça é também uma celebração de esperança. A esperança bendita de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E veja você que os sinais dos tempos estão aí. E você pode ter certeza de que a volta de Jesus será o maior acontecimento da história da humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus toma o pão e dá graças. No grego é eucaristel, de onde vem a palavra eucaristia, que significa dar graças, render graças, ações de graças, dar louvores com grande alegria. Então, ao pegar o pão e dar graças, Jesus é tomado pela alegria de nos salvar, alegria de nos comprar, nos redimir, nos conquistar com o seu maravilhoso amor. Você entendeu? Então a Santa Ceia não é um funeral. A Santa Ceia é um banquete da graça, é uma festa,
é uma solene celebração. E ao participarmos, precisamos fazê-lo com discernimento espiritual. E precisamos também ter algumas percepções, alguns olhares que devem acompanhar a nossa vida na celebração da ceia do Senhor. Na ceia, nós, os filhos e filhas de Deus, olhamos para o passado. Olhamos para a rude cruz e contemplamos o sofrimento e a morte do Senhor. Como escreveu Isaías no capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, a maravilhosa paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor soberanamente fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sim, na ceia, nós olhamos para o passado e refletimos juntos sobre a morte vicária, ou seja, a morte substitutiva de Jesus, que morreu em meu lugar e também no seu lugar. Como diz a palavra, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Na ceia olhamos para o passado, mas também olhamos para a frente, para o futuro, como diz o texto bíblico, até que ele venha. E repetimos as palavras do Apocalipse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sim, nós olhamos para o passado, olhamos para o futuro, mas também olhamos para dentro de nós. Fazemos uma viagem interior para os porões da nossa alma, da nossa existência. Fazemos um autoexame, confessamos os nossos pecados, pecamos em pensamentos, palavras, ações, omissões, somos às vezes omissos, apresentamos a Deus as nossas mágoas, as nossas fraquezas, pedimos, recebemos, liberamos perdão, somos restaurados, somos curados, e renovamos a nossa aliança com o Senhor. Porque no banquete da graça, os méritos são exclusivamente do Senhor. E nós devemos participar da ceia, não com o velho fermento da maldade, da malícia, não, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Finalizando, eu digo a você que a ceia é um sacramento e uma ordenança bíblica que nos convida também a olharmos ao redor. E olhando ao nosso redor, nós então vemos e acolhemos os nossos irmãos e irmãs na fé. Aqueles que conosco caminham, aqueles que também amam e servem ao Senhor juntamente conosco. Sim, é preciso olhar ao redor e lembrar que nós somos rebanho de Cristo, somos família de Deus, somos corpo vivo de Cristo. Olhar ao redor e dizer com um gesto, um sorriso ou com palavras para o irmão que está perto da gente: você faz parte comigo do corpo de Cristo. E Jesus é nosso líder, é cabeça, é Senhor da igreja e das nossas vidas. Jesus, o nosso maravilhoso Jesus, ele fez grandes milagres e transmitiu maravilhosos ensinos, mas deixou uma ordenança, um memorial de fé,
que não pode ser banalizado e do qual nós não podemos participar roboticamente, mecanicamente, apenas cumprindo um ritual ou protocolo religioso. Ele mesmo disse: fazei isto em memória de mim. Veja o pronome, mim. Na ceia, nos lembramos da pessoa graciosa de Jesus. Nos lembramos da sua entrega por nós, para nos salvar. Como diz o conhecido hino, na ceia, nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Muito bem, se desejar, faça a sua inscrição em nosso canal e acompanhe aqui conosco o passo a passo da palavra de Deus. Fique na bênção. Amazing grace, how sweet the sound that saved